Olá, mentes curiosas, e sejam bem-vindos a esta jornada intelectual. Sou seu guia neste percurso pelas ideias que moldaram o nosso mundo, e hoje nos debruçamos sobre uma das figuras mais fascinantes da história do pensamento. Um homem que segurou nas mãos o destino do mundo conhecido. Imaginem o homem mais poderoso do planeta. Um imperador que comanda exércitos, dita leis e vive em um palácio de mármore. Agora, imaginem que este homem passa suas noites, não em festas, mas sozinho, ao lado de uma lamparina a óleo, escrevendo um diário pessoal. Um diário repleto de dúvidas, medos e um esforço desesperado para ser um bom homem. Esse homem é Marco Aurélio. E esse diário, que nunca teve a intenção de publicar, tornou-se um dos livros de autoajuda e filosofia mais influentes de todos os tempos. Falamos, é claro, das Meditações. A grande questão que este livro tenta responder é uma que nos acompanha até hoje. Como podemos viver uma vida boa e tranquila em um mundo caótico e imprevisível? Antes de mergulharmos, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que a imaginação de vocês voe comigo. Espero de coração que desfrutem. Neste vídeo vamos desconstruir a filosofia de Marco Aurélio. Não só veremos o que é o estoicismo, mas como ele, o imperador filósofo, o usou como uma ferramenta prática, uma arte de viver para enfrentar a guerra, a peste e a traição. Vamos decifrar seu sistema operacional para a resiliência humana. Fiquem comigo porque isso é fascinante. Para entender as Meditações, primeiro devemos entender o homem e seu tempo. Marco Aurélio não foi um filósofo de Torre de Marfim. Nasceu no ano 121 d.C., em uma família da elite romana. Foi adotado pelo imperador Antonino Pio e preparado desde jovem para governar. Recebeu a melhor educação que o dinheiro podia comprar, estudando retórica e, crucialmente, filosofia. Mas seu reinado, que começou em 161, não foi pacífico. Ao contrário da Pax Romana de seus predecessores, seu tempo como imperador foi marcado pela crise constante. Ele teve que lutar em duas frentes, contra os partos no leste e contra as tribos germânicas no Danúbio. Foi uma vida de campanha militar longe do conforto de Roma. E não foi só a guerra. A peste antonina, que se acredita ter sido varíola ou sarampo, devastou o império. Estima-se que matou milhões de pessoas, esvaziando cidades e enfraquecendo o exército. Imaginem tentar governar em meio a esse nível de morte e pânico. Este é o crisol no qual sua filosofia foi forjada. É aqui que entra o estoicismo. O que é exatamente? Não é o que costumamos pensar. Ser estoico na linguagem moderna significa aguentar a dor sem reclamar. Mas o estoicismo antigo é muito mais profundo. É um sistema filosófico completo fundado em Atenas por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C. Seu nome vem da Stoa-Poikile, ou pórtico pintado onde ele ensinava. Os estoicos acreditavam que o universo é um organismo vivo, racional e ordenado. Eles o chamavam de logos, uma palavra grega que significa razão ou palavra. Para eles, tudo no universo, desde o movimento das estrelas até o crescimento de uma planta, é governado por essa razão divina. E nós, como seres humanos, temos uma centelha desse logos em nosso interior, nossa capacidade de raciocinar. Portanto, o objetivo da vida estoica é simples e ao mesmo tempo incrivelmente difícil. É viver de acordo com a natureza. Isso não significa ir viver na floresta? Significa viver de acordo com nossa natureza como seres racionais e sociais. Significa usar nossa razão para entender o mundo e agir com virtude, em harmonia com o Logos universal. Marco Aurélio não foi um inovador do estoicismo. Ele foi, acima de tudo, um praticante. Suas meditações são um testemunho de sua luta diária para aplicar esses princípios. E sua maior influência foi um homem que não poderia ter sido mais diferente dele. Um escravo liberto chamado Epicteto. Marco Aurélio nem sequer o conheceu, mas estudou seus discursos religiosamente. Epicteto ensinou que a filosofia não é um jogo de palavras, mas uma oficina, um lugar onde você vai procurar sua alma. E seu ensinamento central é o conceito mais importante que Marco Aurélio adotou, aquele que define o estoicismo prático. É a ideia que divide o universo em duas categorias muito claras. Esta é a famosa dicotomia do controle. Epicteto disse, e Marco Aurélio o repete constantemente, que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. É tão simples assim. O que está sob nosso controle é o nosso mundo interior. Nossos julgamentos, nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões e nossas decisões de agir. E o que não está sob nosso controle? Praticamente todo o resto. Nosso corpo, se adoecemos ou envelhecemos. Nossa reputação, o que os outros pensam de nós. Nossa riqueza, se a perdemos em um desastre. O clima, as ações de outras pessoas.
A guerra, a peste, a morte. Tudo isso, dizem os estoicos, é externo e indiferente. Agora, indiferente não significa que não importem. Claro que você prefere estar saudável a estar doente. O que significa é que essas coisas são indiferentes à sua virtude e à sua felicidade. A felicidade, ou eudaimonia em grego, não provém de obter coisas externas. Provém apenas de exercer a virtude e a razão, que é o único que controlamos. A maioria da nossa infelicidade, argumenta Marco Aurélio, provém de desejar que as coisas que não controlamos sejam diferentes. Nós nos irritamos porque há trânsito. Ficamos deprimidos porque alguém não nos trata bem. Nos angustiamos com a economia. Estamos, em efeito, exigindo que o universo se curve aos nossos desejos. E o universo simplesmente não funciona assim. O estoico, em contrapartida, foca 100% de sua energia no que ele pode controlar. Suas reações, seus julgamentos, suas ações. Se estou preso no trânsito, não posso controlar o trânsito. Mas posso controlar se grito e me frustro, ou se uso esse tempo para ouvir um podcast, ou simplesmente praticar a paciência. Essa escolha é o meu poder. Marco Aurélio lembra a si mesmo isso repetidamente nas meditações. Ele escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos? Perceba isso e encontrará a força. Este não é um livro que ele escreveu para nós. É um diário que ele escreveu para si mesmo, para se lembrar desses princípios na lama fria da frente de batalha na Germânia. Esta ideia da dicotomia do controle nos leva ao segundo pilar de sua prática. Eu a chamo de disciplina da percepção. Marco Aurélio entendeu que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre esses eventos. Esta é uma ideia que a moderna terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, adotou. Mas Marco Aurélio a praticava há 2000 anos. Ele escreve: se você se aflige por algo externo, não é isso que te incomoda, mas seu próprio julgamento a respeito. E está em seu poder apagar esse julgamento agora mesmo. Pense no quão radical isso é. Se alguém te insulta, o insulto em si é apenas som. É o seu julgamento: isso é terrível, me desrespeitaram, o que causa a dor. Você pode escolher não aceitar esse julgamento. Ele praticava um exercício que hoje poderíamos chamar de desconstrução ou descrição objetiva. Quando se sentia tentado por uma iguaria luxuosa, dizia a si mesmo: isso é o cadáver de um peixe, isso é o cadáver de um pássaro. Quando via um vinho caro, lembrava a si mesmo: isso é apenas suco de uva fermentado. O objetivo não era ser um estraga-prazeres. O objetivo era despir as coisas do valor agregado que nossa mente projeta nelas. Tirar delas o medo ou o desejo e vê-las como realmente são. Vê-las objetivamente como Logos as veria. As coisas em si não tocam a alma, escreveu. Apenas nossos julgamentos internos. Imagine aplicar isso à ansiedade. Quando você se preocupa com o futuro, o que é isso? É um julgamento sobre um evento que ainda não aconteceu e que provavelmente está fora do seu controle. O estoico para e diz: o que está acontecendo agora mesmo? Neste exato instante, estou bem? Sim. Então eu me focarei neste instante. Esta disciplina da percepção nos dá o poder de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, diz o neurologista Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto que se inspirou nos estoicos, reside a nossa liberdade. A liberdade de escolher nossa resposta. Esta é a cidadela interior de Marco Aurélio. O mundo exterior pode ser um caos. A peste pode estar arrasando, os bárbaros podem estar às portas, as pessoas podem te trair. Mas sua cidadela interior, sua mente racional, sua capacidade de escolher a virtude. Isso é intocável. A alma se tinge da cor de seus pensamentos. Portanto, cuide de seus pensamentos. Isso nos leva à segunda disciplina, a disciplina da ação. Se a primeira disciplina trata dos nossos julgamentos internos, esta trata de como agimos no mundo. E aqui o estoicismo se revela não como uma filosofia passiva, mas como uma filosofia de serviço. Lembrem-se, para os estoicos, somos seres sociais por natureza. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Marco Aurélio lembrava-se constantemente que seu trabalho como imperador não era para sua própria glória, mas para o bem comum. O que não é bom para a colmeia, escreveu, não é bom para a abelha. Isso é o que se chama simpatia. A ideia de que todos somos parte de um único organismo, o cosmos. Somos membros de uma só comunidade, a cosmópolis, ou cidade do mundo. O dano a outro é, em última instância, um dano a si mesmo. Somos como os pés, as mãos ou as pálpebras projetados para trabalhar juntos. Assim, cada ação deve ser julgada por este critério. Isso é virtuoso? Serve ao bem comum? Se não for, não faça. O estoicismo não te dá permissão para se retirar do mundo. Exige que você se envolva, mas que se envolva com o propósito correto. Não para ganhar fama ou riqueza, que são indiferentes, mas para fazer seu trabalho, para ser útil.
E aqui é onde Marco Aurélio tem uma de suas ideias mais famosas e práticas. Como lidar com pessoas difíceis? É algo com o qual todos nós lutamos. Seu conselho é brilhante. Ele o escreve como uma meditação matinal, uma forma de se preparar para o dia. Ele diz a si mesmo: hoje me encontrarei com pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal? Esta é a chave. Não são más, são ignorantes. Confundiram o que é bom, a virtude, com o que é indiferente, o dinheiro, o poder, o prazer? Portanto, você não tem o direito de se irritar com elas, assim como você não se irrita com uma árvore por não dar frutos no inverno. É a natureza delas, baseada em sua ignorância. Seu trabalho, diz ele, não é odiá-las, mas trabalhar com elas. Não podemos culpar as pessoas por serem como são, escreve. Devemos ser tolerantes uns com os outros e lembrar que fomos feitos para cooperar. Esta perspectiva transforma a ira em piedade e a frustração em um chamado ao dever. Seu dever é ser a única pessoa racional na sala. Não deixar que o vício delas infecte sua virtude. A melhor vingança, escreve de forma célebre, é não ser como seu inimigo. Então, temos a disciplina da percepção, controlar nossos julgamentos, e a disciplina da ação, agir pelo bem comum. Isso nos leva à terceira e última disciplina que une tudo. A disciplina da vontade, ou como eu a chamo, a disciplina da aceitação. Esta disciplina lida com as coisas que estão fora do nosso controle. A guerra, a peste, a morte de um ente querido, a traição de um amigo. Como reagimos diante do verdadeiro desastre? A resposta estoica não é a resignação passiva, é algo muito mais forte. É amor fati, uma frase latina popularizada por Nietzsche, mas que encapsula perfeitamente a ideia estoica. Significa amor ao destino. Não só tolerar o que acontece. Não só aceitá-lo, mas amá-lo, abraçá-lo como se você mesmo o tivesse escolhido. Por quê? Porque para o estoico, tudo o que acontece é produto do logos da razão universal. O universo sabe o que está fazendo, mesmo que você não o entenda. Marco Aurélio o diz desta maneira: tudo o que te acontece foi tecido para você desde o início dos tempos. Sua doença, sua perda, sua dificuldade, tudo é parte da tapeçaria do cosmos. Resistir é inútil e só causa sofrimento. É como um cachorro amarrado com uma carroça. Ele pode correr com a carroça ou pode ser arrastado por ela. A carroça vai para o mesmo lugar de qualquer forma. Mas é mais do que isso. Não é apenas aceitação, é uma oportunidade. Os estoicos tinham uma metáfora maravilhosa, a do fogo. Um fogo grande e brilhante. O que quer que você jogue nele, ele consome. Galhos secos, madeira molhada, até lixo. O fogo pega tudo e o transforma em mais chama, mais calor e mais luz. Seu logos, sua razão, deve ser como esse fogo. O obstáculo que se interpõe no seu caminho torna-se o caminho. O impedimento à ação, escreve Marco Aurélio, avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Alguém te traiu? Essa é uma oportunidade para praticar o perdão. Você quebrou uma perna? Essa é uma oportunidade para praticar a paciência. Você está no meio de uma peste? É uma oportunidade para praticar a coragem e o serviço. Esta é talvez a ideia mais poderosa de todo o estoicismo. Transforma cada evento negativo da vida de vítimas e gente. Nada é ruim em si mesmo. É simplesmente material. Material para você praticar a virtude. Sua virtude é o único que importa, e os desastres são a melhor academia para treiná-la. Assim, quando Marco Aurélio estava no frio Danúbio, longe de sua família, rodeado de morte e guerra, ele não escreveu: "Por que eu?" Ele escreveu: "Isso é o que me foi dado. Como posso usá-lo para ser um melhor ser humano? Como posso servir ao bem comum nesta situação?" Essa é a disciplina da vontade. Essas três disciplinas, percepção, ação e vontade, são um sistema operacional completo para a vida. E Marco Aurélio não só as pregava, mas usava exercícios práticos para gravá-las em sua mente. As meditações estão cheias deles. Um dos mais famosos é a Praemeditatio Malorum, ou a premeditação dos males. Isso soa mórbido, mas é incrivelmente útil. Consiste em imaginar ativamente que as piores coisas acontecem. Imagine que você perde seu emprego. Imagine que um ente querido morre. Imagine que diagnosticam uma doença grave. O objetivo não é ficar deprimido. O objetivo é duplo. Primeiro, praticar a gratidão. Você percebe que hoje, agora mesmo, essas coisas não aconteceram e aprecia o que tem. Como disse Sêneca, outro grande estoico, desfrute de seus amigos, sua família, como se fossem ser tirados de você. O segundo objetivo é a vacina psicológica. É ensaiar mentalmente sua resposta estoica. Se eu perder meu emprego, o que farei? Eu me focarei no que controlo. Atualizar meu currículo, contatar minha rede, praticar a frugalidade. Não vou me lamentar pelo que não controlo. Você se prepara para o golpe para que quando chegar, se é que chega, não te pegue de surpresa.
Outro exercício crucial é Memento Mori, lembre-se que você vai morrer. Marco Aurélio estava obcecado com a impermanência. Ele lembrava a si mesmo constantemente que ele e todos à sua volta iam morrer. Que o grande imperador Augusto, que Alexandre o Grande, todos eram pó. Que as ovacionações da multidão eram apenas ruído passageiro. De novo, isso não é para ser deprimente. É para ser motivador. Você tem um tempo limitado nesta terra. Vai gastá-lo em trivialidades? Vai gastá-lo com raiva de alguém na internet? Vai gastá-lo perseguindo fama ou riqueza que você não poderá levar consigo? Você poderia deixar a vida agora mesmo, escreve a si mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. A morte coloca tudo em perspectiva. Te liberta da tirania da opinião alheia. E que importa se alguém não gosta do que você faz? Eles vão morrer. Você vai morrer. O único que importa é a virtude. Você agiu com justiça, com coragem, com temperança, com sabedoria? Isso é o único que ninguém pode te tirar e o único que tem valor real. Um terceiro exercício é a visão de cima. Marco Aurélio se imaginava flutuando sobre Roma, depois sobre a Europa e então sobre todo o planeta. Ele via toda a humanidade com suas guerras triviais, suas pequenas ansiedades, seus amores e seus ódios, tudo de uma perspectiva cósmica. O mundo inteiro, escreveu, é apenas um ponto. Este exercício esmaga o ego, faz você perceber quão pequenos são seus problemas no grande esquema das coisas. Te conecta com a simpatia, com o fato de que todos estamos juntos nesta pequena rocha azul. Te dá perspectiva. Aquela discussão que você teve, aquele rancor que você guarda, visto da órbita, é simplesmente absurdo. Este é o conjunto de ferramentas. Percepção objetiva, ação para o bem comum, aceitação do destino, premeditação do desastre e a constante consciência da morte e da perspectiva cósmica. Este é o sistema que Marco Aurélio usava cada dia, não para ser um filósofo no sentido acadêmico, mas para ser um bom ser humano. Agora, é importante fazer uma pausa. Este sistema é poderoso, mas Marco Aurélio não era um santo. Era um homem. E há críticas legítimas ao seu reinado e sua filosofia que devemos abordar para ter uma visão completa. O estoicismo não é uma panaceia, e seu praticante mais famoso não foi perfeito. A primeira crítica é a da passividade. Acaso o estoicismo, com sua ênfase na aceitação, não nos torna passivos diante da injustiça? Se tudo é destino, por que se incomodar em mudar algo? Esta é uma má interpretação comum. Lembrem-se da disciplina da ação. Somos obrigados a agir pelo bem comum. O estoico não aceita injustiça, aceita a existência da injustiça como um fato do mundo externo, mas sua ação interna é combatê-la. Marco Aurélio não ficou em Roma meditando enquanto os bárbaros invadiam. Passou uma década na frente de batalha. Ele agiu, mas o fez sem ódio e sem desespero, mas com um senso de dever. A segunda crítica é mais pessoal e dolorosa. Durante o reinado de Marco Aurélio, houve perseguições de cristãos. É uma mancha escura em seu legado. Como pôde um homem tão virtuoso e tolerante permitir isso? Os historiadores debatem isso. Alguns dizem que foi uma decisão política, não pessoal, que os cristãos eram vistos como uma seita desestabilizadora que rejeitava os deuses romanos e ameaçava a unidade do império em tempos de crise. Não há nenhuma menção aos cristãos nas meditações. É provável que Marco Aurélio, o filósofo, os visse como um grupo de fanáticos irracionais, cuja busca pelo martírio era uma forma de exibicionismo teatral, o oposto à morte racional e digna de um estoico. É um ponto cego trágico. Demonstra que mesmo o homem mais sábio está limitado por seu tempo e sua cultura. E então está a crítica final. Seu filho, Cômodo, o homem que o sucedeu como imperador. Se vocês assistiram ao filme Gladiador, sabem de quem estamos falando. Cômodo foi, em quase todos os aspectos, o oposto de seu pai. Vaidoso, cruel, megalomaníaco e um tirano terrível. Seu reinado marcou o começo do fim do apogeu de Roma. Como pôde o grande filósofo rei que escreveu tanto sobre a virtude criar um monstro? Esta é talvez a tragédia da vida de Marco Aurélio. A verdade é que ele passou a maior parte da juventude de Cômodo na frente de batalha. Tentou educá-lo, cercando-o dos melhores filósofos, mas fracassou. No final, isso demonstra tragicamente o ponto central do estoicismo. Você não pode controlar as ações de outras pessoas, nem mesmo as do seu próprio filho. Você pode oferecer-lhes educação, exemplo e amor, mas sua cidadela interior, suas escolhas, seus julgamentos, são deles e somente deles. Que dolorosa lição final para o imperador. Estas críticas não enfraquecem o estoicismo, pelo contrário, o humanizam. Nos mostram que isso não é uma fórmula mágica para a perfeição. É uma prática, uma luta diária.
E o fato de que Marco Aurélio teve esses fracassos e pontos cegos, mas continuasse tentando a cada manhã, escrevendo em seu diário, levante-se e faça seu trabalho, o torna ainda mais relevante para nós. Então qual é o legado deste livro? É imenso. As meditações desapareceram durante séculos, mas ressurgiram no Renascimento e não pararam de ser impressas desde então. Tem sido o livro de cabeceira de reis, presidentes, artistas e empreendedores. De Frederico o Grande a Thomas Jefferson. De Bill Clinton aos fundadores do Vale do Silício. E sua influência mais importante hoje em dia se encontra na psicologia. Como mencionamos, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, um dos tratamentos mais eficazes para a ansiedade e a depressão, baseia-se diretamente na ideia estoica de que são nossos julgamentos, não os eventos, os que causam nosso sofrimento. O Dr. Aaron Beck, seu fundador, o reconheceu explicitamente. O estoicismo de Marco Aurélio é um sistema operacional para a mente que é atemporal. Em nossa era moderna de caos, redes sociais, polarização e ansiedade pelo futuro, seus conselhos são mais relevantes do que nunca. Vivemos em nossa própria versão do fronte do Danúbio. Ele nos diz, concentre-se no que você controla. Deixe o resto ir. Seja dono de suas percepções. Não se deixe sequestrar pela indignação ou pelo medo. Haja com um propósito. Sirva ao bem comum, não ao seu ego. E aceite o destino. Use cada obstáculo como combustível para o fogo de sua virtude. Mas é crucial distingui-lo do estoicismo com minúscula. A cultura popular, às vezes chamada de Broicism, reduziu esta filosofia a uma simples supressão de emoções e a busca pelo sucesso pessoal. Isso é uma caricatura. O estoicismo real não é reprimir as emoções. É reconhecê-las, analisá-las, baseiam-se em um julgamento falso e depois escolher não ser governado por elas. Sentir tristeza por uma perda é natural. Marco Aurélio chorou por seus filhos. O que o estoicismo proíbe é o julgamento de que minha vida está arruinada e a consequente paralisia. O estoico sente, mas age com virtude apesar do sentimento. E acima de tudo não busca o sucesso pessoal, mas o bem comum. Para concluir, a beleza das meditações não está em Marco Aurélio ter encontrado todas as respostas. Está na honestidade de sua luta. Não é um profeta pregando de uma montanha. É um homem em uma tenda fria, no meio da noite, lutando consigo mesmo para ser melhor. Lutando contra sua ira, sua preguiça, seu desespero. Exatamente como nós. O livro é um lembrete de que a filosofia não é algo que se lê, é algo que se faz. É um verbo, é uma prática diária. É a arte de viver. E Marco Aurélio nos convida a nos unirmos a ele nessa prática. Ele nos mostra seu caderno de exercícios e nos encoraja a começar o nosso. Ele nos pergunta, o que você vai fazer com o tempo que te foi dado? Como você vai enfrentar os obstáculos que a vida inevitavelmente te colocará? Você vai se deixar arrastar reclamando? Ou será como o fogo pegando tudo o que acontece e usando para brilhar mais forte com mais virtude e para o bem de todos? Foi uma honra absoluta explorar essas ideias com vocês. Obrigado por me acompanhar nesta análise de Marco Aurélio e a arte de viver. O estoicismo não é uma cura mágica, mas é um conjunto de ferramentas incrivelmente poderoso para navegar a complexidade da vida. Obrigado por dedicar seu tempo, que é o único que realmente possuímos. Se esta jornada intelectual lhes agregou valor, considerem se inscrever no canal. Nosso objetivo aqui é exatamente este: tomar as ideias mais grandiosas da humanidade e torná-las acessíveis e úteis para a vida moderna. Há muito mais para explorar. E agora eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Que ideia de Marco Aurélio mais impactou vocês? A dicotomia do controle? O amor fati? Ou a meditação sobre as pessoas difíceis? Deixem seus pensamentos na seção de comentários. Vamos ler e aprender juntos. Como sempre, mantenham a curiosidade. Mas vamos aprofundar um momento mais. Por que ressoa tanto hoje? Porque nossa sociedade nos treina para o oposto? Nos treina para acreditar que a felicidade é externa. Um novo telefone, mais likes, o trabalho perfeito, o parceiro perfeito. O estoicismo é um antídoto radical contra essa mentalidade. É um chamado à autossuficiência interna. Não no sentido de não precisar de ninguém, lembrem-se da simpatia, mas no sentido de que sua felicidade e seu valor não dependem da permissão de ninguém, nem da aquisição de nada. Seu valor reside em seu caráter, e seu caráter está completamente sob seu controle. Pense nisso no contexto do trabalho. Nós nos estressamos pela promoção, pela opinião do chefe, pelo projeto que falhou. O estoico diria, você fez o seu melhor esforço? Você agiu com integridade? Você colaborou com seus colegas? Isso é o que você controla. Se te promovem ou não, isso é externo. Faça seu trabalho virtuosamente e aceite o resultado com equanimidade. Pense nisso nos relacionamentos.
Frequentemente tentamos controlar os outros. Nós nos frustramos porque não agem como queremos. O estoico nos lembra, as mentes deles não são suas. Você só pode controlar suas ações. Você é um bom amigo? Você é um parceiro leal? Você é honesto? Foque nisso. O resto é deles. Até o exercício físico. Você não controla se perde 10 quilos em um mês. Você controla se hoje sai pra correr. Você não controla se ganha a corrida. Você controla se treina com disciplina. O estoicismo muda o foco da meta do resultado externo para o processo e para o esforço interno. Esta é a verdadeira liberdade estoica. Não é a liberdade de fazer o que você quiser. É a liberdade de ser perturbado. É a calma de saber que aconteça o que acontecer no mundo exterior, sua cidadela interior está segura. Porque você colocou sua felicidade no único lugar que ninguém pode tocar, sua própria virtude. Por isso, as meditações não são um livro para ser lido uma única vez. É um manual de vida para ser consultado repetidamente. É um espelho! Nos mostra nossos próprios julgamentos apressados, nossos medos, nossas pequenas vaidades. E então, com a voz cansada, mas firme de um velho soldado, nos diz: você pode fazer melhor. Seja um bom homem. Comece agora. Lembremos dessa frase: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Da próxima vez que você enfrentar um problema, uma frustração, um desastre, pare, respire e pergunte a si mesmo: como posso usar isso? Como posso transformar este veneno em remédio? Como pode isso me tornar mais sábio, mais corajoso, mais paciente? Essa é a pergunta estoica. E praticá-la dia após dia é a verdadeira arte de viver. Não se trata de alcançar um estado final de sábio, trata-se da luta. A mesma luta que Marco Aurélio teve. E nessa luta compartilhada através dos milênios, encontramos nossa humanidade comum. Realmente, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. É o presente mais valioso que temos. Espero que esta análise lhe sirva como uma ferramenta útil em sua própria cidadela interior. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nossa próxima análise profunda. Estamos construindo uma comunidade para mentes curiosas e nós adoraríamos que fizessem parte dela. Até a próxima. Deixem seu comentário. Que outro filósofo ou ideia vocês gostariam que desconstruíssemos juntos? Nos vemos na próxima. Continuem pensando.